Eu quero cumprimentar você que chegou nesse vídeo com a paz do Senhor, amém? Já te antecedo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificações, comenta e compartilha, amém? Para que você possa aí alcançar mais vidas através da sua visualização, do seu comentário e da sua curtida, amém? Queridos, louvado seja Deus, essa notícia me chamou muita atenção. Vem repercutindo aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, onde relata de um pastor que morreu, né, entre aspas, aleluia, porque o crente não morre, o crente ele passa da morte para a vida, né? E assim, aleluia, esse pastor, ele, pelos relatos, né, foi transmitido um culto ao vivo, online, e ele passa um mal súbito durante aquela transmissão ao vivo, né? Isso ocorreu sábado, né? Dia 31, esse sábado que passou. E aí, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nome do pastor é Sérgio Cavinho, da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Que, aleluia, louvado seja Deus, Deus levou, né? E Deus estava nos planos de Deus isso acontecer. Não estava no plano de ninguém que estava naquele culto, mas estava no plano de Deus, né? Porque quando Deus, a Bíblia vai dizer que tudo há um tempo, né? E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3 fala sobre isso. E tem um tempo que Deus chama o homem, chama, né? Aleluia, a pessoa, no sentido de arrebatar. E alguns, aleluia, falam sobre isso, que ele possivelmente possa ter sofrido aí um arrebatamento, Deus o levou, né? E eu não tenho dúvidas em relação a isso. Eu não tenho dúvidas em relação a isso porque, aleluia, além dele ser um servo de Deus, né? Além dele ser um pastor, né? Louvado seja o nome do Senhor, ele contudo estava fazendo, aleluia, uma obra divina, que é levar o ide, a mensagem da cruz, as vidas, as almas, aleluia, aos ouvintes, glória a Deus como um todo, né? Então Deus, sem dúvidas, ele levou, chamou, né? De uma maneira, para alguns espantosa, para outros, aleluia, espiritual, né? Porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, irmãos, né? Deus é perfeito em tudo que ele faz. Você não entende no momento, mas depois Deus vai fazer você entender, aleluia, certas situações, aleluia, que acontecem na sua vida. E sem falar de outros, né, arrebatamentos que já teve durante ministrações, cânticos, né? Pedro Henrique também, em 2023, aleluia, glória a Deus, aonde houve, né, o mesmo episódio que esse, né? Louvado seja Deus. Mas que pelos médicos foram diagnosticadas aí como morte natural, né? Não teve uma causa, aleluia, para ele chegar a óbito, né? A causa da morte não foi revelada, não teve, na verdade. E aí foi considerado uma morte natural. Mas eu quero falar sobre, aleluia, esse pastor. Amém? Então, é um despertamento para a igreja, né? Deus está chamando os seus fiéis, Deus está chamando, aleluia, os seus enviados aqui na terra. Aleluia, porque Deus há, aleluia, de breve julgar essa terra. Deus, ele há de, aleluia, trazer, glória a Deus, um despertamento sobre a igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja está em uma fase de conserto, uma transição de conserto, em uma transição, aleluia, de lapidação espiritual. Então, queridos, que nós podemos estar despertados, né? Porque o arrebatamento ele vai acontecer em um piscar de olhos, né? E o que a Bíblia nos orienta é se preparar para esse tempo que ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai, que é Deus. Isso já dizia
o próprio Filho de Deus. Então, que nós devemos estar atentos aos sinais. Esse também é um dos sinais que estão aí descritos na Bíblia Sagrada, né? Os sinais aí de alerta, aleluia, para aqueles que ainda não têm a verdade, se cheguem à verdade, se cheguem à porta aleluia, da verdade em Cristo Jesus. Então, que Deus abençoe essa mensagem que eu quero trazer. Amém? Desperta, vigiai. Deus, Jesus, está voltando. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.